Olá, está no ar o TV Participação, o programa dos Conselhos Municipais, que traz para você cidadania, cultura, informação e conhecimento. No programa de hoje, você acompanha uma entrevista com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, André Pombo. Vai conhecer um projeto muito bacana que transforma os cartazes utilizados nas campanhas políticas em mochilas, bolsas e necessaires. E vai também ficar por dentro do que foi discutido nas reuniões dos conselhos municipais que foram realizadas nesta semana. O TV Participação está recheado de informações feitas especialmente para você. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já! Não existe nada mais emocionante do que amamentar. É um momento mágico. E o leite materno oferece tudo que o bebê precisa nos primeiros 6 meses. Depois começa a dar alimentos saudáveis e continua amamentando até 2 anos ou mais. E quando você tem o apoio da família, dos amigos, da empresa onde trabalha, de todos à sua volta, como eu e Pedro tivemos, fica tudo muito melhor, né, filho? Seja também um amigo do peito. Apoie a mulher que amamenta. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Seu guarda, foi só um copinho, seu guarda. Não foi, meu bem? Foi só um copo. Sem condições. Faz isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças pra mãe. O que foi, pai? Esse estado, nem pensar. A Blitz existe para isso, evitar que você continue principalmente se enganando. Dirigir alcoolizado quando não dá morte pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Você nunca vai saber de que lado o mosquito da dengue vai estar. Por isso, todos, sem exceção, devem combater a doença. Cuide do seu quintal, mantenha terrenos baldios limpos. Evite todo e qualquer acúmulo de água parada. A dengue pode matar. Elimine os focos do mosquito. E hoje o TV Participação recebe no estúdio o André Pombo, que é o atual presidente do Conselho Municipal de Saúde. Para quem não conhece, o André Pombo é dentista com mais de 20 anos de profissão e foi, inclusive, secretário de saúde no último governo Bom Tempo. André, muito obrigada pela sua presença aqui no TV Participação. E eu queria que você conversasse um pouco, começasse a nossa conversa, contando para o pessoal de casa como é que você, profissional da área médica, entrou nessa parte de política. Eu agradeço estar participando aqui com vocês, né? Estar podendo colocar alguma coisa da nossa vivência, né? Como você falou, eu tenho uma formação, sou dentista, né? Estou fazendo 22 anos agora de formado e sou um militante, hoje eu sou presidente do Conselho Municipal de Saúde, mas milito no Conselho há algum tempo, né? E eu comecei há mais de 10 anos atrás, quando era então representante da Associação Brasileira de Odontologia no Conselho, né? E de lá para cá a gente acabou passando pelo Conselho algumas vezes, né? Como você falou, eu fui secretário de saúde, fui gestor, assumi outros cargos também de gestão no governo do Rubens, né? Fui diretor de odontologia, né? E assim, eu tenho uma especialização em saúde coletiva, então acho que assim, também tem esse viés da gente gostar do público, né? Então desde lá a gente vem participando, tá atuando aí. Existe uma indicação do próprio prefeito Rubens Bom Tempo que os conselhos sejam deliberativos, ou seja, que eles realmente decidam quais são as soluções a serem tomadas. E os conselhos municipais, eles são compostos metade pela sociedade civil organizada e outra metade pelo governo municipal.
André, como é que está a participação popular dentro do Conselho Municipal de Saúde? As pessoas estão atuantes? Pois é, olha, resgatando um pouquinho o que você falou, o Conselho Municipal de Saúde, ele é uma prerrogativa da política de saúde nacional, né? Assim que foi criado o SUS, através de legislação específica, naquele momento já se contemplava o controle social, ou seja, a participação da sociedade na gestão do SUS, na gestão do sistema. O Conselho de Saúde, ele é um conselho que acontece nas 3 esferas de governo. A gente tem Conselho Nacional de Saúde, a gente tem os conselhos estaduais e os conselhos municipais de saúde, né? Outra instância que determina as políticas de saúde pública do município, né, onde são debatidas as políticas, são as conferências de saúde, que aqui em Petrópolis, no caso, acontece de 2 em 2 anos, inclusive esse é um ano de conferência de saúde. A composição do Conselho de Saúde, na verdade, a paridade dele se dá da seguinte maneira, né? Metade dele, o Conselho de Saúde, ele é composto por 24 integrantes. Metade deles são de usuários. A outra metade, ou seja, 50% são usuários. Nos outros 50%, ele é dividido também. 25% é participação de gestor, né? Ou seja, governo, e prestador. Quem é prestador? Alguma instituição que presta algum serviço para a saúde. E os outros 25% são formados por profissionais de saúde, os conselhos de classe, né, associações de classe das diversas profissões. Então, essa paridade é definida dessa maneira. O Conselho de Saúde, ele sempre foi deliberativo, né? Ou seja, as questões, se a gente quer acrescentar leito na cidade, se a gente tem alguma coisa para colocar para a população, essas coisas precisam ser pactuadas dentro do Conselho. E o Conselho tem que deliberar isso, ou favorável ou contra. Então, por isso que ele é deliberativo. Eu vejo assim, com muito bons olhos esse posicionamento atual do prefeito de querer estar transformando outros conselhos, né, que às vezes são conselhos consultivos, né, em deliberativos, porque assim, o controle social ele se dá dessa maneira. E assim, aí na questão, em cada política pública, na educação, no transporte, né, se você leva essa discussão para dentro do conselho e ali dentro acontece uma deliberação daquele conselho, né, você não está só cumprindo o que o governo quer, você está cumprindo o que toda a sociedade está debatendo, está discutindo e está proporcionando. O pessoal de casa que de repente tiver interesse em participar de uma reunião do Conselho de Saúde, como ele faz para participar, inclusive para no futuro se tornar um membro? Pois o Conselho, né, ele é aberto a todo mundo. Claro que ele é composto, como eu falei, né, tem 24 representações, né, entre essas categorias, né? Agora, os conselheiros são que votam, né? Se tiver alguma questão para ser votada, essa questão é votada no conselho pelos conselheiros. Agora, nas reuniões, as reuniões são abertas. Os integrantes da sociedade, de associações de moradores, de prestadores, o usuário comum ele pode ir numa reunião do conselho para participar dessa reunião. Essas reuniões acontecem, né, nas quartas terças-feiras de cada mês, são as reuniões ordinárias, né? Atualmente acontece ali no auditório do Centro de Saúde, que fica na rua Santos Dumont. As reuniões acontecem por volta de 18h30, 19 horas. Perfeito. E agora vamos falar um pouco sobre a situação atual do Sistema Único de Saúde do Brasil como um todo, que é público e notório, que está muito socateado, né? Os profissionais eles têm reclamado muito de baixa remuneração, as condições dos leitos, maquinário debilitado. E Petrópolis? Como é que está a situação da saúde de Petrópolis mesclada nesse cenário que eu acabei de falar? Pois então, cada vez mais os municípios têm uma sobrecarga muito grande para estarem tocando o seu sistema de saúde, né? Através do SUS, a saúde foi municipalizada. Então, assim, coisas que aconteciam direto do governo federal ou do estadual vão passando para a esfera municipal. Hoje a gente tem uma definição de que essas políticas têm que acontecer em rede. Às vezes um município, né? Petrópolis ainda é um município de médio porte, mas municípios menores, às vezes não tem condição de ter um serviço ou outro. Então ele tem que pactuar com outro município, né? Ele tem que, vamos dizer assim, comprar esse serviço fora, através de consórcio ou de PPIs, né, que é o que a gente coloca. Essa questão da saúde aqui no município de Petrópolis, assim que o governo assumiu, a gente teve um problema muito sério, né? A Casa Providência, né, que é uma instituição filantrópica que prestava serviço para a saúde para o município há anos, né, fechou
no dia 31 de dezembro de 2012. Então, o governo que assumiu no seu primeiro dia sem um hospital importantíssimo, né, fora do sistema. Isso foi vinculado na mídia, né, assim, geralmente as pessoas colocam que a gente perdeu os leitos de maternidade. O serviço maior que acontecia no caso da Providência era a maternidade, né? A gente ali tinha 28 leitos de maternidade. Mas, além disso, o total de leitos eram 45 leitos. Ali a gente fazia cirurgia, tinham leitos de UTI, de internação cirúrgica, né? Perdeu-se esses 45 leitos. E aí o governo teve que arrumar um jeito de transferir esses serviços para outras instituições, para outras unidades. E a gente entende, o prefeito entende, a secretaria, o secretário atual entende que o nosso hospital público é o Alcides Carneiro. Hoje a gente tem 2 hospitais, né? Vamos falar de hospitais assim, de porte de hospital, próprios, né? O hospital Saerp e o hospital Alcides Carneiro. O hospital Alcides Carneiro é um hospital maior, ele é um hospital geral, ele tem leitos de UTI, ele tem clínica cirúrgica, ele tem centro cirúrgico, ele opera, ele tem várias clínicas, então a gente teve que absorver essa demanda da maternidade direto lá no Alcides Carneiro, né? Essa gestão já encontrou a urgência, né, o serviço de urgência e emergência do Alcides Carneiro fechado. Ele já estava fechado quando a gente assumiu o governo. A gente tinha problemas de leitos de UTI que estavam paralisados, impossibilitados de poder estar internando pacientes nesses leitos, né? No último ano teve uma situação complicada, que foi também a questão das UTIs terem sido contaminadas por bactérias. Isso impediu, né, inclusive, de você ter que suspender cirurgias naquele momento, porque se você não tinha como internar, você não tem como operar uma pessoa e depois ela precisa de um leito de UTI. Essas coisas ficaram assim, bem complicadas, né? E assim, com praticamente 100 dias de governo, né, está se tentando resolver isso tudo. Já tem algumas... Na própria reunião última do Conselho Municipal de Saúde, passou pelo Conselho credenciamento, né, aumento do credenciamento de números de leitos de UTI aqui em Petrópolis, né, tanto adulto quanto infantil, no próprio Hospital Alcides Carneiro e no Hospital Clínico de Correios, né? É bom deixar claro que todas essas demandas, né, o Conselho ele recebe, né, ele delibera. Então, o Conselho deliberou favorável pelo credenciamento desses leitos. E agora esse processo vai tramitar na Secretaria de Estado para cumprir exigências e hoje a gente não tem esses leitos credenciados, né? Depende desse trâmite tanto para a Secretaria Estadual quanto para o Governo Federal, para depois sair o credenciamento e vir recurso para esses leitos. Então você acredita que no futuro a saúde de Petrópolis vai entrar nos eixos? Não, com certeza, com certeza. A gente hoje também tem um problema muito sério, né, dessa questão da judicialização da saúde. A gente entende essa questão, mas assim, às vezes fica difícil você conseguir planejar e programar tendo que atender várias demandas, né? Hoje a gente tem em foco essa discussão da urgência e emergência. E aí, retornando um pouquinho essa questão da Conferência Municipal de Saúde, esse ano é ano de Conferência Municipal de Saúde. E para que serve a conferência? Para não só o governo, né, assim como as categorias de trabalhadores, os profissionais médicos, os dentistas, os enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, todos, né? E a população, a sociedade civil organizada, através das associações de moradores, através de representações de portadores de deficiências, né, de necessidade, estarem lá na conferência discutindo o que a gente quer, né? A conferência ela é feita de 2 em 2 anos, então qual o modelo que a gente quer estar discutindo, o que a gente quer estar proporcionando para a cidade. A gente precisa estar estudando esse modelo melhor, né? Essa questão de urgência e emergência, né, eu entendo que a gente tem uma política que é a política das UPAs, né, Unidade de Pronto Atendimento, que, no meu entender, elas aqui no município foram mal instaladas, né? A gente tem uma concentração de urgência grande no primeiro distrito e nos outros distritos uma certa desassistência em relação à urgência e emergência. Então tem que se discutir isso, a localização. Tem serviço de mais de urgência e emergência ou tem de menos? Ou eles não têm uma localização adequada? Paralelo a isso, Flávia, esse ano também é um ano que a gente faz, né, começa a elaborar o próximo Plano Municipal de Saúde. Esse plano é um plano plurianual. Ele serve para os próximos 4 anos que vem, né, daqui para frente. Então, nesse plano também tem que estar sendo debatido junto à sociedade o que o município, o que a saúde, o que as pessoas, o que
todos nós em conjunto desejamos, né, para a melhoria da saúde do nosso município. André, muito obrigada pela sua participação, sua presença aqui no TV Participação. Eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito da nossa conversa. Eu agradeço também. E só dar um recado, né? Você tinha falado como é que as pessoas podem participar, né? Na conferência vai ser eleito o novo Conselho Municipal de Saúde, né? Na conferência que deve acontecer no segundo semestre, nos primeiros meses do segundo semestre, de repente agosto, a gente ainda não tem a data certa, né? Lá as instituições, né, associações de moradores, né, entidades podem estar participando da conferência, né, que uma das ações, né, uma das coisas que acontece na conferência é a eleição para o próximo mandato dos conselheiros, que tem a duração de 2 anos. Perfeito, muito obrigada. Eu agradeço. E você confere no próximo bloco o que foi debatido nas reuniões dos conselhos municipais dessa semana. O intervalo é rapidinho, não saia daí. Tudo começou com um pequeno mal-estar que eu pensei que fosse apenas um resfriado. Aí eu viajei e piorei e só me dei conta da gravidade da situação quando eu acordei na UTI do hospital. Foi então que eu descobri que gripe é uma coisa séria que pode inclusive matar. Hoje eu estou literalmente vacinado. Se você pertence aos grupos prioritários, vacine-se no posto de saúde mais próximo. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Não existe nada mais emocionante do que amamentar. É um momento mágico. E o leite materno oferece tudo que o bebê precisa nos primeiros 6 meses. Depois começa a dar alimentos saudáveis e continua amamentando até 2 anos ou mais. E quando você tem o apoio da família, dos amigos, da empresa onde trabalha e de todos à sua volta, como eu e Pedro tivemos, fica tudo muito melhor, né, filho? Seja também um amigo do peito. Apoie a mulher que amamenta. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Seu guarda, foi só um copinho, seu guarda. Não foi, meu bem? Foi só um copo. Sem condições. Faz isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças pra mãe. O que foi, pai? Esse estado, nem pensar. A Blitz existe para isso, evitar que você continue principalmente se enganando. Dirigir alcoolizado quando não dá morte pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. E no último sábado, dia 27 de abril, foi encerrada a Conferência Municipal da cidade, que teve como ponto central a construção do Plano Diretor de Petrópolis. O TV Participação esteve lá e você acompanha agora o que foi discutido nesta conferência. A palavra de ordem do terceiro e último encontro da Conferência Municipal das Cidades foi debate. Durante mais de 4 horas, diversos membros da sociedade civil organizada, governo municipal e do legislativo se uniram tendo como objetivo criar o novo Plano Diretor de Petrópolis. Com o tema Quem faz a cidade somos nós, reforma urbana já, os participantes da conferência se dividiram em 4 grupos de trabalho para elaborar propostas para o novo plano diretor. O secretário de Planejamento e Urbanismo, Eduardo Ascoli, que representou o prefeito Rubens Montempo na conferência, ressaltou que o município democratizou e garantiu mais participação da sociedade ao incluir no site da prefeitura um espaço para que as pessoas pudessem incluir suas propostas. Cada grupo de trabalho se reuniu individualmente e elaborou as propostas que foram apresentadas para a plenária.
O eixo 1, que falava sobre participação e controle social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, deliberou que: primeiro, participação efetiva dos conselhos no Concidade, na elaboração dos projetos, acompanhamento e fiscalização. 2. Trabalhar na intersetorialidade em seminários para sensibilização das lideranças comunitárias, na implantação de planos, instrumentos e programas de políticas nacional de desenvolvimento urbano e das políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, mobilidade, acessibilidade e transporte urbano. O eixo 2, que tratou do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, propôs: nós concordamos que a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano seria realmente muito benéfica para os municípios. Acreditamos que a criação deveria ser em nível nacional, mas cabe realmente aos municípios seguir esse exemplo. Engajamento através do qual a sociedade pode participar tanto das sugestões em nível nacional e municipal, deva ser absolutamente por via digital. Que o controle social deveria se dar através de conselhos gestores, tanto em nível nacional como nível municipal. O eixo 3, que abordou políticas e instrumentos de integração intersetorial e territorial, concluiu que a gente dividiu o trabalho em 3 blocos. O primeiro bloco são de pressupostos. E o primeiro pressuposto é que o grupo de trabalho do eixo 3 repudia a expressão intervenção federal na política de desenvolvimento urbano constante do texto básico distribuído. Por outro lado, ratifica o entendimento do grupo sobre a necessidade de integração interníveis de governo, respeitadas as atribuições constitucionais dos municípios, dos estados e da federação. O segundo bloco trata das políticas. A gente considera que o plano diretor deverá ser o articulador do diálogo intersecretarias, de modo a concretizar ações integradas sobre o território e bem distribuir o acesso à infraestrutura, aos serviços e ao atendimento técnico-burocrático. Entendemos também que deverá ser utilizada uma estrutura matricial, de modo a organizar as ações setoriais sobre as diversas parcelas do território, englobando a questão organizacional. Que os princípios acima listados se consubstanciem na LDO, nos orçamentos programas, de modo a garantir a efetiva implementação do plano diretor. Que os planos de governo sejam montados a partir da seleção de prioridades extraídas do plano diretor, de modo compatível com as disponibilidades orçamentárias do município, as possibilidades de captações creditícias e diversas parcerias. Instrumentos. Consideramos que são instrumentos de implementação das propostas, das políticas aqui apresentadas. O próprio plano diretor, a LDO e a LOAS, um banco de dados que disponibilize as informações e fomente o diálogo intersetorial, a transparência e a publicização do planejado e do andamento das ações de governo, a representação qualificada das secretarias setoriais nas reuniões do Concidades, a presença dos secretários correspondentes nas diversas reuniões dos respectivos conselhos, a reativação do Conselho do Município, a descentralização das ações dos conselhos pela criação de núcleos distritais, a rotatividade espacial por distrito das reuniões dos conselhos e a adequação da infraestrutura da Casa dos Conselhos para melhor desempenho de suas funções. O eixo 4 tratou de políticas de incentivo à implantação de instrumentos de promoção da função social da propriedade e propôs: nosso questionamento aqui girou em torno de quais seriam os mecanismos comunitários que deveriam ser utilizados para a efetiva participação do cidadão. Depois de lidos os relatórios dos 4 eixos,
Os participantes da Conferência Municipal da cidade votaram e aprovaram as diretrizes que vão formar o Plano Diretor de Petrópolis. A discussão do plano diretor durante a conferência foi o primeiro passo para que a população também participe no futuro da revisão e construção dos planos setoriais, como os planos de mobilidade urbana e habitação, além dos códigos ambiental e de obras. A última ação da conferência foi a eleição dos representantes do município para a Conferência Estadual. Nesta semana, um dos conselhos que se reuniu foi o Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Deficiência. E você vai conhecer um pouco mais do que este conselho trata no município. O Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Lei Municipal número 5.820, de 6 de novembro de 2001. Qual é o objetivo maior desse conselho? Bom, boa tarde. O Conselho, na verdade, funciona como um órgão, hoje, deliberativo, ele tem poder de tomar algumas decisões, mas basicamente a função do Conselho é o quê? É ouvir a sociedade. Aqui dentro do Conselho a gente vai ter várias instituições, né, que trabalham com pessoa com deficiência, e essas instituições vão ajudar, né, junto com o governo, porque o Conselho é misto, parte governo, parte sociedade, e vai ajudar o governo, vai construir junto com o governo políticas para esse segmento, né? Tem vários conselhos, cada um para o seu setor. No nosso conselho, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência, o objetivo é esse, a gente construir política para o município. Então a gente tem as nossas plenárias, as nossas reuniões, as matérias vão sendo colocadas e a gente vai vendo o que é prioridade, como hoje vocês puderam acompanhar um pouco da reunião. E a gente vai indicando para o executivo que a gente acha importante, e o executivo vai também dizendo o que já está sendo feito, o que pode ser feito. Enfim, a gente vai construindo essa realidade. Essa é a função do Conselho, né, de todos os conselhos. O Conselho é um órgão de controle social. A sociedade reclama porque, às vezes, não é consultada. Ela é consultada nas audiências públicas, ela é consultada dentro dos conselhos, né, quem é artista, enfim, cada conselho. A pessoa tem que estar presente. Ser cidadão dá trabalho, né? O Conselho, nesta semana, aprovou por unanimidade a ampliação do número de vagas de conselheiros. Porque o que acontece? A gente entendeu que o Conselho, para ele ter uma função plena, ele precisa de representar o máximo possível da sociedade. E a gente entendeu que hoje o governo municipal tem 16 secretarias, segundo, se não me engano. E a gente só tinha 8 vagas. Como o Conselho é paritário, então a gente teria 8 secretarias que, obviamente, não teriam condições de estar presentes dentro do Conselho. Aumentando um pouco mais o número de vagas, a gente consegue ter, por exemplo, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, que não participava do Conselho. Hoje ela vai ter direito a uma vaga, que tem muito a ver. Todas as secretarias são importantes, mas tem secretarias que são fundamentais, né? Como é que você vai falar em qualquer coisa sem transporte? Você pode falar que vai dar dinheiro para as pessoas, se elas não puderem ir, elas não podem receber. Então, o que acontece? Nada acontece de forma isolada. Então, a gente entende que vai aumentar a participação do governo, porque outras secretarias vão estar ajudando, e vai abrir para outras instituições que, às vezes, já participavam do Conselho, já vinham às reuniões, mas não tinham uma cadeira. Aí essa pessoa, às vezes, era suplente de uma outra, e etc. Agora, com a gente ampliando o número de cadeiras, quer dizer, outras instituições vão poder estar participando de forma assim, com voto. Mas eu gosto de lembrar que, na verdade, são questões formais, porque o Conselho, ele é um órgão que ele pensa no coletivo. Qualquer cidadão que vier na reunião pode se manifestar, pode levantar um tema. Esse tema vai ser discutido entre a gente. Os conselheiros que acharem que esse tema é suficiente, permanente, que é permanentemente suficiente, assim, forte, pertinente, perdão, que é pertinente a uma discussão, que ele vale uma discussão mais aprofundada, qualquer conselheiro pode pegar, por exemplo, uma sugestão e colocar na pauta. Então, quer dizer que todo mundo pode participar, aquele que tem cadeira e quem não tem cadeira. Pode participar, e não só pode, como deve. A gente fala tanto de que o número de pessoas com deficiência só aumenta, etc, etc. É muita pessoa com deficiência. A gente vê que quando a gente ouve as pessoas dizendo aqui, são vários problemas que a gente tem. E muitas vezes o problema, quem resolve o problema está próximo. E a gente, dentro do conselho mais plural, com mais secretarias, a gente encurta a distância. Hoje a gente definiu que o legislativo vai ter uma cadeira no conselho. A gente espera que isso facilite o diálogo, né? Que a gente possa estar, como o legislativo hoje convidou o Conselho para estar presente nas comissões do legislativo.
Isso também é importante, porque a gente acaba encurtando distâncias. A verdade é essa, construir política pública é fazer política para a maioria. A gente tem 45 mil pessoas com deficiência em Petrópolis, em números do IBGE, e não tem política para isso. Bom, é mais uma conquista das pessoas com deficiência e saber que nós estamos falando a mesma linguagem, né? O legislativo, o conselho, a sociedade civil e levando para o executivo para poder a gente realmente estar implementando políticas públicas para as pessoas com deficiência, poder cada vez estar ajudando mais, fazendo que elas sejam inseridas socialmente na sociedade igual a todo mundo. Então é mais uma conquista, fico muito feliz de poder estar participando, né, como vereadora no Legislativo e junto com o Conselho. Outro ponto abordado na reunião do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência foi a indicação para a formação do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência, que foi aprovado por unanimidade. De acordo com os conselheiros, Petrópolis é a única cidade da região serrana que tem atletas paralímpicos com condições de participar de eventos de forma competitiva. A importância é que nós precisamos de um apoio seguro e contínuo para desenvolvermos as modalidades paradesportivas na nossa cidade, porque Petrópolis tem um grande número de pessoas com deficiência, a qual precisam ser resgatadas através da sua cidadania, através do resgate da sua sociabilidade. E essa comissão visa o quê? Detectar futuros talentos em nossa cidade para podermos montar uma equipe de paradispor na nossa cidade em várias modalidades esportivas que compõem os esportes paralímpicos internacionais. O Conselho ainda tratou da questão da comissão do paradesporto, ressaltando a capacidade que o esporte tem de transformação de realidade, fazendo com que o deficiente saia de casa e se insira na sociedade de forma mais ampla. O Conselho começou o ano muito bem, com participação, muitas instituições participando, o governo atuando, assim, as coisas começando a andar, enfim, eu estou numa expectativa muito boa. Um outro conselho que se reuniu nesta semana foi o Conselho Municipal de Saúde. E você acompanha agora o que foi discutido lá. O Conselho Municipal de Saúde, o ConSaúde, foi criado pela Lei nº 4.813 de 1991 e alterado pela Lei nº 4.848, também de 1991. Dentre as competências do ConSaúde, consta formular a política municipal de saúde a partir das diretrizes da Conferência Municipal de Saúde, definindo as prioridades de saúde e estabelecendo as normas a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Saúde. Na reunião desta semana, primeiro foi lida a ata do último encontro, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foram lidos vários ofícios. Dando prosseguimento aos trabalhos, os conselheiros aprovaram a extensão de 4 leitos de UTI adulto, 2 leitos de UTI neonatal e 15 leitos de unidades intensivas, todos do Hospital Alcides Carneiro. O prefeito Rubens Bontempo e o secretário de Saúde André de Saerpe estiveram presentes na reunião. O secretário de Saúde apresentou o relatório de 100 dias de gestão. A rede de urgência e emergência em Petrópolis está completamente estrambelhada, vamos dizer assim. Então nós inclusive já com autorização do prefeito, nós estamos em contato desde o começo do governo com a Fundação Getúlio Vargas. Então eu já falei aqui com vocês, mas é bom utilizar de novo, para ser feito um estudo da rede de urgência e emergência na realidade, se adaptando à realidade demográfica e geográfica de Petrópolis. E em relação aos profissionais, a gente tem completamente ciência disso. A gente, mesmo que precise abrir 10 urgências, a gente não tem profissional qualificado para isso. E não adianta a gente querer abrir urgência e emergência sem qualificação, porque a gente vai estar dando um atendimento insuficiente e precário para a população. Nós tivemos aqui, isso aqui eu não tive como colocar na apresentação, mas foi o levantamento de todas as solicitações, todos os ofícios, todos os requerimentos que nós tivemos no Ministério Público nesse 100 dias. Então nós temos aqui, são 1, 2, 3, 4, 5 páginas que fazem 100 ofícios do Ministério Público a serem respondidos em 100 dias. E da Defensoria Pública nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ofícios para serem respondidos em 100 dias. Então a gente se encontra numa situação
de emergência, de calamidade, e apesar disso nós temos que parar às vezes muito o trabalho da Secretaria para poder realmente responder ou dar seguimento a ofícios do Ministério Público. O prefeito Rubens Bontempo falou que a prestação de contas destes 100 dias de governo é para deixar transparente qual foi a situação encontrada no município pelo atual governo e mostrar quais foram as ações tomadas. E eu acredito muito que a gente precisa rever realmente o sistema público de saúde como um todo na nossa cidade, para que a gente possa ter um plano municipal de saúde que seja realmente cumprido, que seja realmente execuível, né? E que não seja imposto de cima para baixo, né? Pelo Ministério Público ou pelo Judiciário, e que ele seja construído com as forças orgânicas que compõem a saúde no seu dia a dia, no seu cotidiano, dentro de uma realidade orçamentária que seja, digamos assim, racional, palpável e execuível. Porque um dos grandes problemas da saúde é o financiamento do sistema, a gente sabe disso. Bontempo também falou sobre a enxurrada de ofícios vindos do Ministério Público, o que tem emperrado a máquina administrativa. Pactuou tudo aquilo que foi discutido com o povo, e aí chega na hora H, você simplesmente, com menos de 3 meses de governo, é obrigado a mudar toda uma estratégia, porque teve um outro poder que achou que não deveria ser dessa maneira. E a pergunta que não quer calar, pelo menos é o que eu faço todo dia de noite, né? E aqui eu faço questão de dizer que esse conselho não foi omisso, né? E não precisa ter essa preocupação de ficar se defendendo, nem ficar na defensiva, né? Mas a pergunta que não quer calar é por que o Ministério Público, né, em especial a doutora Vanessa Catti, eu faço aqui de colocar o nome e o sobrenome, porque no dia que eu tiver medo de falar o que eu penso, eu prefiro ir embora. Eu quero saber o que ela fez, né, nos últimos meses do governo anterior. Por que não denunciou no Tribunal de Justiça para obrigar a abrir o CTI do Alcides Carneiro? A emergência daquele hospital, funcionando para inglês ver? O que aconteceu? Ela não estava presente para poder trazer a discussão, o fechamento da cada providência e dos serviços essenciais que eram prestados ali. São questões que eu me pergunto, né? Eu não consigo encontrar muitas respostas, mas não tem problema. A gente cumpre as decisões, mesmo sabendo que, na minha opinião, e respeito a opinião de cada um dos senhores aqui, na minha opinião, são equivocadas. Ainda mais porque não foram refletidas. Fechando a reunião, a Comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde apresentou o relatório anual. Por causa de algumas ressalvas, o relatório de finanças vai ser aprovado na próxima reunião do Conselho. Outra reunião que foi realizada nesta semana foi a do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Confira. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMA, foi instituído pela Lei Municipal número 6.362, de 2 de junho de 2006. É promover o meio ambiente, difundir as políticas ambientais. Nós temos no nosso regimento interno mais de 30 obrigações e dentre elas a de propor leis para as políticas públicas do município. Um dos temas debatidos na reunião do CONDEMA desta semana foi a necessidade da criação da Lei da Gaiola, que vai estimular os petropolitanos a deixar os pássaros soltos. Foi também debatida a necessidade da aprovação da Lei de Código Ambiental do município. Mas o grande debate da noite foi a Conferência Municipal do Meio Ambiente, que vai ser realizada no próximo mês de junho. Nós vamos ter a Conferência Municipal de Meio Ambiente, que vai acontecer dia 8 de junho, no prédio no campus BC da Universidade Católica de Petrópolis. Vai começar às 8 da manhã com credenciamento e nós debatemos exatamente isso, a aprovação do regimento interno e toda a dinâmica para que esse evento aconteça. A conferência vai tratar exclusivamente sobre resíduos sólidos. Os trabalhos serão divididos em 4 eixos: geração de emprego e renda, redução de impactos ambientais,
produção e consumo sustentável e educação ambiental. O presidente do CONDEMA ainda falou sobre a importância do descarte correto do lixo. Nós vamos discutir preferencialmente resíduos sólidos, é o lixo, todo o lixo com seus desdobramentos, para onde ele vai ser encaminhado, para o jeito com que a prefeitura coleta isso e principalmente o que nós pretendemos cobrar é que a população faça a sua parte, que a população não jogue lixo no chão. Pretendemos também a implementação efetiva da coleta seletiva na cidade. Hoje a gente percebe que ela é feita de uma maneira muito tímida e nós queremos que isso seja ampliado para toda a cidade e também que as escolas voltem a fazer a coleta seletiva, a receber o material de coleta seletiva. No próximo bloco, o TV Participação vai mostrar para você um projeto que transforma lixo em luxo. O intervalo é rapidinho e nós voltamos já. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Você nunca vai saber de que lado o mosquito da dengue vai estar. Por isso, todos, sem exceção, devem combater a doença. Cuide do seu quintal, mantenha terrenos baldios limpos. Evite todo e qualquer acúmulo de água parada. A dengue pode matar. Elimine os focos do mosquito. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Tudo começou com um pequeno mal-estar que eu pensei que fosse apenas um resfriado. Aí eu viajei e piorei e só me dei conta da gravidade da situação quando eu acordei na UTI do hospital. Foi então que eu descobri que gripe é uma coisa séria que pode inclusive matar. Hoje eu estou literalmente vacinado. Se você pertence aos grupos prioritários, vacine-se no posto de saúde mais próximo. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Hoje o TV Participação traz um quadro novo que fala sobre cidadania e em nossa primeira apresentação vamos falar sobre um projeto para crianças e jovens que têm deficiência auditiva. Confira. E eu converso agora com a Vânia Cristina do Nascimento, que é presidente do Instituto Emanuel, que trata das pessoas com deficiência auditiva. Ô Vânia, fala um pouco para o pessoal de casa o que é o Instituto Emanuel. Instituto Emanuel é uma associação de assistência para deficientes auditivos e seus familiares. Nós cuidamos dos surdos, usuários de Libras e as pessoas que perdem a audição. E vocês estão com 2 projetos, né? Que é o projeto Surdodense, que ele é dividido em 2 etapas. Para as crianças um pouquinho menores e para as que cresceram um pouquinho mais, já estão um pouquinho mais crescidas. Fala para o pessoal de casa um pouquinho sobre esse projeto. Bem, o projeto Surdodense Infanto-Juvenil é de 13 a 30 anos de idade. A gente ensina hip hop para os surdos ou pessoas que têm uma perda auditiva. Acontece todo sábado ali na João Caetano 154, antigo Colégio Opção. E o projeto Surdodense Mirim é o nosso novo projeto, que é para as criancinhas de 4 aninhos a até 12 anos de idade. A gente vai ensinar hip hop para as crianças.
Então, você que é mãe, que é pai, que tem seu filho deficiente auditivo e não sabe em qual local levá-lo para entretenimento, para aprender algum ofício, alguma coisa, traga eles para o projeto Surdodense. Esse projeto ele é gratuito? É gratuito, gente. Pode trazer as crianças surdas, que é totalmente gratuito e elas vão amar. Muito obrigada pela sua participação. E agora de volta para o estúdio. E hoje no quadro Faça a Sua Parte, nós vamos conhecer o projeto Costurando com Amor da Comac. Inspire-se neste exemplo e faça você também a sua parte. A eleição acabou, mas as placas dos candidatos continuam por aí, poluindo a natureza. Pensando nisso, o pessoal da Comac pega essas placas e as recicla de uma forma muito bacana. Aqui do meu lado está a Fátima Bastos, que é costureira e coordenadora do projeto Comac Costurando com Amor, não é isso? Sim. E o que é que vocês fazem com essas placas? Olha, fiz uma eco bag. Bem bacana. Então a gente está dando uma nova destinação ao que era lixo. E agora já virou um luxo. É o que dizem, né? O luxo. Olha só que legal, pessoal de casa. Isso aqui o que é, Fátima? Lixeirinha para automóvel. Não é bacana? O que mais que você tem para mostrar para o pessoal de casa? É uma necessaire. Necessaire. Tem carteira. Outra necessaire. O pessoal aí da tecnologia, capa para notebook. Olha só que bacana. Ela é toda dupla face, né? Dupla face. Tem outros tipos de bolsa, mochila. E esse material que você faz, você leva para quem? É aqui mesmo o pessoal da Comac que recebe? O Comac recebe. Algumas pessoas estão pedindo para comprar. A gente faz um precinho de custo, né? Para poder sair. E teve pessoas que já se interessaram em colocar em loja que só faz reciclagem. Mas aí estou esperando a resposta. Já foi um material para eles, né? Um piloto. E estou esperando a resposta da pessoa para colocar em loja. Fala um pouco mais sobre esse projeto da Comac Costurando com Amor. Olha, o projeto é primeiro para dar aula. Aula para as pessoas, a mãe dos alunos e pais também, porque hoje veio um rapaz aqui que quer aprender, que querem aprender a costurar. Só que em outros lugares é cobrado, pedem primeiro grau, o ciclo completo e tudo isso é muito difícil para as mães que são pobres. Então, meu projeto foi esse. Cheguei aqui, montei um projeto para a mãe dos alunos que são carentes. E dependem de alguma coisa para fazer na vida. Só que está difícil porque eu não tenho espaço. A sala é pequena e tem pouco maquinário. Mas eu acredito que daqui mais uns 6 meses, talvez esteja estourando alguma coisa aí. Mas enquanto isso, estão saindo. Hoje veio a escola aqui da Comac mesmo pedir para... Eu não deveria nem falar, porque a surpresa vai aparecer. Para os alunos darem de presente para as mães no Dia das Mães. Mas as mães não estão vendo isso não, é segredo, surpresa. Isso daí não pode ser dito. Mas elas vieram aqui e pediram, que em vez de ir na rua comprar alguma coisa, vieram aqui, separaram já pediram. Bom, não vou mostrar o modelo, mas é o que vai ser dado. As crianças vão customizar, já foi até para customizar, para dar no Dia das Mães. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
Hoje o TV Participação tem um convite para você. Neste sábado, dia 4 de maio, será realizado o primeiro seminário das mulheres negras. E o tema é como as negras petropolitanas se veem em tragédias como a das chuvas. O seminário é gratuito, começa às 8h30 da manhã no Centro de Cultura Raul de Leone. Participe você também! O TV Participação termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência e não se esqueça que este programa tem 2 reprises, segundas e quartas-feiras, sempre às 8 horas da noite. Eu espero você na semana que vem, trazendo muito mais informação, conhecimento, cidadania e cultura para você. Um abraço e até lá! Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal.